Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Sandro, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos, graça e paz, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós e por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Sempre com muita alegria farei oração por todos vós, irmãos, e por todos que estão ouvindo pela primeira vez este canal. Se tocar no seu coração a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, a qual vai ser pregado, se você vê no seu coração, sentir que este canal é transparente, verdadeiro, que o que você está ouvindo vem de Deus e é feito conforme segundo o que Ele falou e mandou. Não acrescentamos nem diminuímos. Se você já ouviu outras religiões, se você já ouviu outros canais de pessoas que se dizem pastores, profetas, apóstolos, mas você não ouve a palavra de Deus como Ele mandou e como todos pregaram, então eu convido você a deixar o seu joinha e a partir de hoje ser membro desta igreja gloriosa, a qual tem poder de verdade para restaurar vidas, para curar. Se sua vida não mudou até hoje, se você não foi transformado, restaurado, se sua casa não foi edificada, a partir de hoje, tudo isso você vai ver aqui, neste canal, na presença do Deus vivo, porque aqui Deus opera sobre aqueles que dão ouvido. Então eu convido você a não perder tempo mais. Sei que você pode ter perdido muito tempo ouvindo outros que prometem, mas na verdade, quando você olha para você mesmo, você vê que não mudou. A sua vida continua do mesmo jeito. Entra ano e sai ano. Mas agora eu convido a você a fazer parte da religião verdadeira, do poder de Deus, para que Jesus opere em nome do Pai. O Pai opera em nome de Jesus na sua vida. E a partir de hoje, você vai ser restaurado e restaurada. A sua casa vai ser edificada. E eu vou orar com muita alegria por todos vós, todos os dias. Amém. Vamos à leitura do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Lucas capítulo 7. A cura do servo do centurião. E depois de Jesus concluir todos os discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase à morte. E quando ouviu falar de Jesus, lhe enviou uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito e diziam: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, lhe enviou o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa.
Por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado ficará curado. Porque também, Senhor, eu sou homem, sujeito à autoridade. Tenho soldados sobre o meu poder. Digo a este, vai, ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus admirou-se dele. Então, voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Aconteceu que, no dia seguinte, Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Chegando-se, tocou o caixão e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar. Jesus entregou a sua mãe. Todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. João envia mensageiros a Jesus, e os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Quando aqueles homens chegaram junto de Jesus, disseram: João o Batista enviou-nos a te perguntar: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, Jesus curou muitos de enfermidades, de males, de espíritos maus, deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus aos discípulos de João, disse: Ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos ressuscitaram, e aos pobres está sendo anunciado este evangelho, aos necessitados está sendo anunciado este evangelho, aos oprimidos alcançados. E feliz é aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou Jesus a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestes e em delícias estão nos palácios reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que te envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que, dentre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus será maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por João. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que,
assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Tocamo-vos flautas, mas não dançastes. Cantamo-vos lamentações, mas não chorastes. Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho. E dizeis: Tem demônio. Vem o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A unção de Jesus pela mulher pecadora. Lhe rogou um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando Jesus em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás de Jesus, aos seus pés, chorando, começou a lhe regar os pés com lágrimas, a enxugar-lhe com os cabelos da sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu os fariseus, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: Diga, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, lhe perdoou ambos. Dize, pois qual é deles o que amou mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Jesus lhe disse: Julgaste bem. Voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: Vês tu esta mulher, Simão? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Mas esta mulher me lavou os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Simão, não me deste ósculo, mas esta mulher, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher me ungiu os pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: Os teus pecados, filha, te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a lhe dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse Jesus à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Capítulo 8. O semeador. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando este evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com Jesus. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Então, ajuntando-se uma grande multidão, que de todas as cidades vinham ter com Jesus, Jesus disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, a 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Jesus disse: A vós vos é dado conhecer e os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas. Porque vendo não vejam,
ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem, crendo na palavra. Os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. No tempo da tentação, se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouvem a palavra, indo por diante, são sufocados com as preocupações das riquezas e os deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. A que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, dão fruto com perseverança. A parábola da candeia. E disse mais Jesus: e ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas ponha no velador, para que os que entrarem vejam a luz. Que não há coisa oculta, que não haja de manifestar-se, nem há coisa escondida que não haja de se saber, e vir a luz. Vede, pois, como ouvis, porque qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus. Foram ter com Jesus sua mãe, seus irmãos, porém não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. Lhe foi dito, então, disseram a ele: lá fora está tua mãe e teus irmãos, que querem te ver. Mas Jesus respondendo disse-lhes: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem esta palavra de Deus e a executam. Amém. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou Jesus num barco com os seus discípulos e disse-lhe: passemos para o outro lado do lago. Partiram. Navegando eles, adormeceu, então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água estando em perigo. Chegando-se a ele, o despertaram dizendo: mestre, mestre, vamos todos morrer. E Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e estes cessaram e se fizeram bonança. Disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? O endemoniado de Gadara. Navegaram para a terra dos Gadarenos, que está em frente da Galileia. Quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. O endemoniado de Gadara. Navegaram para a terra dos Gadarenos, que está em frente da Galileia. Quando desceu Jesus para a terra, lhe saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Te peço que não me atormentes. Porque tinha Jesus ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem? Pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. Lhe perguntou Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Lhe rogava que não o mandasse para o abismo. Andava ali pastando no monte uma grande quantidade de porcos. E lhe rogaram a Jesus que lhe concedesse que
entrasse neles. E Jesus lhe concedeu. Tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que aconteceu, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo perfeito, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Os que tinham visto contaram-lhe também como foi salvo aquele endemoniado. Toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que Jesus saísse deles, porque estava possuído de grande temor. E entrando Jesus no barco, voltou. Aquele homem de quem havia saído os demônios rogou a Jesus que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta como grandes coisas Deus te fez. E ele foi apregoando, glorificando, louvando, cantando, pulando de alegria por toda a cidade, como grandes coisas Jesus lhe tinha feito na sua vida. A filha de Jairo e a mulher enferma. Aconteceu que, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este se prostrou aos pés de Jesus, lhe rogou que entrasse em sua casa, porque tinha uma mulher, uma filha única, quase de 12 anos de idade, que estava à morte, e indo Jesus, apertava-o a multidão. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue já há 12 anos e tinha gasto toda a sua riqueza com os médicos e nada aproveitava, ia de mal a pior. Ela, chegando por detrás de Jesus, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Glória, aleluias! E disse Jesus: quem é que me tocou? Negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e perguntas quem te tocou? Disse-lhe Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo uma mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo de Jesus e, prostrando-se aos seus pés, declarou diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo ficou curada. Jesus lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: Jairo, a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando Jesus em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João. Também ao pai e à mãe da menina. Todos choravam e pranteavam. Jesus disse: não choreis. A menina não está morta, mas dorme. Mas riram-se de Jesus, sabendo que a menina estava morta. Mas Jesus, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão da menina, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados. Porém ele lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia acontecido. Amém.